mas eu lembro muito do início do ministério. E no início Deus nos usava por misericórdia sem esboço. Então ficava uma coisa assim, bem à vontade do Espírito Santo. É claro que é normal isso? Não, para isso existe a homilética dentro de um curso, de um seminário, né? Homilética é ciência da arte, porque é uma ciência e é uma arte de preparar sermão. Então a gente aprende diversas coisas, mas eu gosto dessa flexibilidade do Espírito. Eu gosto de chegar aqui de manhã e perguntar assim: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? Qual é a direção, sabe? Eu já sei o que eu vou pregar à noite, deu para entender? Mas agora pela manhã eu venho na dispensação do Espírito. E o Senhor me levou, ao abrir a minha Bíblia, o Senhor me levou a Jeremias, lá no capítulo de número 13. E eu quero poder liberar essa palavra sobre a sua vida. Quero poder ser instrumento de Deus, a instrumentalização do Espírito. Eu amo falar sobre isso, não de forma pejorativa, mas sentindo o que eu estou dizendo. Eu percebo Deus no ambiente. Eu sei quando Ele pega, eu sei quando Ele nos toma aqui no altar. Eu sei quando Ele nos envolve, sabe? Eu sei exatamente, eu percebo o Senhor nisso. E eu quero poder compartilhar esse texto com você. Aleluia. O texto tem um tema, e o tema é o cinto de linho. E o texto diz o seguinte, em Jeremias, no capítulo de número 13, no seu versículo de número 1. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos e dispõe-te e vai ao Eufrates, esconde-o ali na fenda de uma rocha. Aí o texto diz que ele cumpre, fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passado muitos dias, disse-me o Senhor, e aí pela terceira vez o Senhor vira para eles assim: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei que escondesses ali. Fui, cavei e tomei o cinto do lugar onde escondera, e eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Até aqui, e aí a gente continua daqui a pouquinho. Deixa eu orar. Deus e Pai, fala conosco. Senhor, toma minha vida nas tuas mãos e que possamos entender, Senhor, a direção que o teu Espírito quer dar à igreja nesses dias, Senhor. Ó Pai, eu te louvo, quero te bendizer, quero te adorar. Fica à vontade, Senhor. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém e amém. No versículo de número 1, como um sermão textual, o texto diz assim: assim me disse o Senhor. Na RC, na revista e corrigida, esse texto, ele começa dizendo: assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. Pode voltar para RA, para mim, por favor? Só o 1 e depois a gente dá prosseguimento. Isso. Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho. Você sabe que o cinto de linho que o Senhor o manda comprar era um cinto aonde era uma adornação, era um adorno. E nesse cinto o Senhor vira para eles assim: ó, você vai entrar numa loja, estou conjecturando, e numa loja onde venda cintos de linho.
o linho representava o que tinha de mais puro e ao mesmo tempo o que tinha de mais precioso naquela época. Então só usava o cinto de linho os oficiais da época. Somente aquelas pessoas que possuíam uma riqueza, e aquilo era demonstrado através do cinto. Quanto mais valioso era o cinto, maior era o poderio de quem usava o cinto. Então o cinto, ele trazia por si só uma exuberância, um adorno. O cinto tinha esse poder, ou seja, a pessoa batia o olho em quem estava usando aquele cinto e dizia: vai ali alguém importante. Você pegou até aí? Diga amém, por favor. E algumas pessoas achavam que esse cinto, por ser posto na região lombar, era para sustentar, ou seja, como se o cinto ficasse escondido. Mas não é nada disso. O cinto, ele era usado na região lombar e ele precisava ser visto por todos. Então Deus não o manda comprar um cinto de qualquer maneira. E aí, na minha conjectura, é como se Deus dissesse para ele: olha, eu quero te honrar. Eu quero que você entre na loja das coisas mais caras, e eu quero que você compre o cinto mais caro dessa loja. Eu quero te dar o direito de fazer aquisição daquilo que tem de mais caro nessa loja. E é como se ele entrasse e ele escolhesse, batesse o olho, os olhos dele brilhassem, e ele dissesse assim: eu quero aquele cinto ali. E depois disso, o Senhor então manda vestir daquele cinto, ou seja, envolver-se daquele cinto. E ele vai lá e o faz. E ele agora é alguém que, por onde quer que ele passe, o que quer que ele faça, ele é alguém que ele é observado. Ele passa a ser um motivo de bajulação por conta de uns, de admiração por conta de outros. Ele anda, ele caminha, e esse cinto traz tudo isso. Traz esse tipo das pessoas olharem e admirarem ele. E o Senhor vira para ele e diz: agora você faz o seguinte, você vai pegar esse cinto e você vai levar até uma região. E você vai observar no texto, a partir do versículo de número 3, que pela segunda vez me veio a palavra do Senhor, dizendo, versículo 4: toma o cinto que compraste, olha, que tens sobre os lombos, e dispõe-te, e vai até ao Eufrate. Isso aqui mostra uma longa caminhada dentro da hermenêutica do texto. Então, ele vai fazer uma longa caminhada para chegar ao destino que Deus havia dito que ele chegasse. Um longo percurso. Eu fico tentando imaginar, naquele momento, ele questionando, dizendo: Senhor, por que tu está me levando a um lugar tão longe? E o Senhor, é claro, diz: dispõe-te, vai ao Eufrate, esconde-o ali, na fenda de uma rocha. O Senhor tem um lugar específico para que esse cinto fosse escondido. Mas lembrando que quando o Senhor diz para ele comprar o cinto no versículo de número 1, na parte final desse versículo, o Senhor está dizendo assim: não metas na água. Você vai comprar um cinto e você não vai colocá-lo sobre a água. Por quê, pastor? Para que esse cinto não apodrecesse. Ele vai ficar ligado a ti o tempo todo. Eu quero um cinto que possa estar atado, envolvido em você o tempo inteiro. E você não vai colocá-lo na água.
Quando você necessitar, você vai tirá-lo, você vai se banhar e você vai voltar a usá-lo, mas você não vai colocá-lo sobre a água. No versículo de número 4 parece que o Senhor muda isso, pois no verso de número 4 o Senhor vira e diz assim: toma o cinto que compraste, que tens sobre os lombos. O Senhor deixa claro, é esse cinto que você comprou, e dispõe-te e vai até o território que eu estou te mandando, e tu vai escondê-lo ali na fenda de uma rocha. Você vai escondê-lo. Eu fico tentando imaginar o pensamento daquele homem que agora se habituou a andar com alguma coisa que lhe trazia tanta admiração, e o Senhor manda com que ele arranque de sobre os lombos. Você vai pegar isso que lhe causa admiração pelas pessoas e você vai esconder num lugar específico, na fenda de uma rocha. Queria ter tempo para falar sobre a fenda da rocha, mas o Senhor vira para eles assim: ali naquele lugar você vai esconder esse cinto. E na fenda da rocha era um lugar onde as águas vinham quando a maré se enchia, e elas voltavam quando a maré baixava. Então esse cinto tinha contato com a maré cheia e tinha contato com a maré baixa. O que significa isso, pastor? Muita coisa. Ou seja, quando a maré enchia, o cinto molhava. Quando a maré baixava, o cinto secava. Deixa eu repetir isso, que isso é importante. Quando a maré enchia, o cinto molhava. Quando a maré baixava, o cinto secava. Mais uma vez, quando a maré enchia, o cinto molhava. Quando a maré secava, o cinto abaixava. Deus está perguntando para nós: por que vocês estão sempre tão oscilantes? Por que vocês um dia estão mergulhados na minha água, na água do meu espírito, e no outro vocês estão tão rasos e tão secos? Por que a natureza de vocês é assim? Por que vocês fazem isso? Por que um dia vocês estão tão envolvidos com a minha presença? Por que um dia vocês estão tão jubilantes? Por que um dia vocês estão falando em línguas estranhas, sendo possuídos pelo meu espírito, e em outros vocês estão tão secos? E o Senhor então pega esse cinto, sabe, e começa a mostrar: eu quero que você esconda nesse lugar. E que lugar é esse, pastor? O lugar onde as águas são plenas quando a maré está cheia, e no lugar onde as águas são rasas quando a maré está baixa. Deus estava dizendo: eu vou aumentar o processo de apodrecimento desse cinto, porque enquanto ele molha, e enquanto ele seca, e enquanto ele molha, e enquanto ele seca, eu vou aumentar o processo. Ele vai apodrecer mais rápido. Na fenda da rocha, na fenda da rocha, vinha água e enchia. Porque sois tão rasos? Não entendeu o que eu virei para Ezequiel no 47? Ande mais 1000 côvados, 500 metros, e permita que as águas saiam dos seus tornozelos e alcancem os seus joelhos. Mas não pare por aí, ande mais 1000 côvados. E agora permita que as águas alcancem a sua região lombar. À medida que nós temos comunicação com a água, irmãos, isso traz uma alegria ao nosso coração, mas hoje o Espírito me toma para te dizer: isso ainda é muito raso para o lugar que eu quero te levar. E o Senhor vira e diz assim: olha, agora você vai caminhar mais 1000 côvados.
E ele chega a um lugar onde as águas já não podiam mais ser atravessadas, a não ser a nado. E o Senhor então começa a nos mostrar que nós devemos mergulhar no oceano do Espírito, que nós devemos ser profundos nele. Essa palavra aqui é para Judá e é para Israel. O Senhor estava mostrando a eles. E o texto continua. No versículo de número 5, o texto diz assim, ó: fui e escondi junto ao rio, ao Eufrate, como o Senhor me havia ordenado. Passado muitos dias, disse-me o Senhor: volta aquela longa caminhada, vá até aquele lugar e toma o cinto que te ordenei que escondesse ali. Quando ele chega, ele cavou, e o texto diz que ele toma o cinto do lugar onde escondera, e eis que o cinto tinha apodrecido. O cinto significava louvor, honra, beleza, tudo isso para a sua glória. São os adornos do Pai. E Deus queria mostrar através desse cinto como ele estava se sentindo. É interessante porque eu tenho muito medo desse versículo, temor, medo no sentido de temor. Porque o texto diz assim: eis que o cinto se tinha apodrecido, para nada prestava. Eu tenho medo porque eu entendo Provérbios quando o texto diz assim: põe a tua boca no pó, se é que ainda há tempo. Olha que coisa. Põe a tua boca no pó, se é que ainda há tempo. Quando ele tira aquele cinto, depois o texto diz que depois de muitos dias, o cinto estava ou havia apodrecido. E o texto diz assim: para nada prestava. Tem um tempo, amados, de maturação. Eu costumo dizer que precisa ser no tempo certo, nem antes e nem depois. Mas tem um tempo de maturação. Tem um tempo de Deus conosco nessa vida. Tem um tempo onde o Espírito Santo, ele gasta o seu precioso tempo junto ao nosso tempo para nos envolvermos, para estarmos entrelaçados com ele. Eu gostei da ministração, de uma das partes da ministração de quinta-feira do pastor Christian, quando ele trouxe à tona Sansão, e que Sansão mostra que por uma atitude ele antecipa o seu tempo de vida. Uma atitude, ele vai lá e ele antecipa os projetos. Era para ter vivido mais, mas por ter confiado e por ter contado um segredo e por ter revelado o que não podia ser revelado, ele é envolvido por uma trama, e agora ele passa a ser alguém que é zombado por todos. Deus quer virar para nós e quer dizer o seguinte: fique apegado ao Senhor, permaneça apegado ao Senhor, pois você é motivo de honra, de glória e de beleza. Deus, ele está mostrando que esse é o sentimento dele para com o seu povo. Eu peguei vocês e eu adornei-me, eu coloquei esse cinto, eu me cingi desse cinto, eu peguei vocês e fiz dessa maneira, da mesma forma que vocês para mim, ou eu me fiz de cinto envolvido em vocês. Ou seja, o meu adorno, eu me fiz presente em vocês. Vocês estão comigo e eu estou com vocês. E eu me permiti ser o adorno de vocês.
Aquilo que quando o inimigo passasse e olhasse e dissesse: aquele ali tem a marca de Cristo, aquela ali tem a marca de Cristo, há um adorno. Eu não quero ficar escondido em vocês, eu quero ficar à mostra. Eu quero ser alguém visível em vocês. E nesse texto, ele começa a mostrar. No versículo 9 do texto, o texto diz o seguinte: assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Ele diz assim: este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, e que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após outros deuses. Ele está dizendo assim: por que vocês se misturaram com outros povos? Isso é forte demais. O que houve com vocês e por que vocês se misturaram com outros povos? Por que o coração de vocês tem sido um coração tão duro? Por quê? E o texto diz que caminha segundo a dureza de seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar. Será tal como este cinto que para nada presta. O Senhor pega Judá, Israel, e agora ele vai mostrar como ele se sente, a maneira que ele está se sentindo. Ele vai expressar o que está dentro dele. E ele começa a nos mostrar. O versículo 11 diz assim: porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu me fiz apegar-se a mim mesmo, toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para serem por povo e nome e louvor e honra, mas não me deram ouvidos. Ele mostra a que nível chegou o povo, a que nível nós podemos chegar. Aqui mostra um Deus completamente ciumento. Se nós formos, e nós não vamos, em Ezequiel 8, quando aquela imagem de ciúmes de uma deusa Azira, quando aquela imagem está prestes para entrar dentro do templo, e o texto é claro, porque mostra que a imagem não entra, porque ela está à porta. Por quê, pastor? Porque o Senhor ainda permanecia dentro. Então Deus está falando conosco: enquanto eu estiver dentro, há outro espírito, seja ele qual for, não tem acesso a essa casa. Mas tem uma imagem de ciúmes à porta. E o Senhor está dizendo nesse texto: e eu estou com ciúmes de você. Por que você permitiu que algo tão calamitoso acontecesse? Por que essa imagem veio parar na porta? E você vai ver que a imagem vai entrar, mas ela só entra quando o Senhor sair. Então não permita que o Senhor saia, para que imagem nenhuma entre, para que nada venha ocupar o lugar do Pai. E esses textos são clássicos. Esses textos começam a mostrar o porquê que o povo começava a convalidar, a perder as suas forças. Porque, irmãos, uma brasa fora do braseiro ela apaga. Deus te chamou para estar no meio do braseiro e para estar queimando junto. Algumas coisas, deixa eu ser canal para quem está me assistindo. Algumas coisas estão dando errado, porque o Senhor hoje vira para você e diz: você é como uma brasa fora do braseiro. Quem te mandou sair da posição que eu te coloquei? Quem mandou você sair da posição que, se fui eu quem te coloquei, só eu posso te tirar? É por isso que algumas coisas estão fora de ordem, porque você não entendeu isso. Você não tem compreendido a minha vontade, que é boa, deixa eu repetir, que é agradável e que é perfeita sobre a sua vida. E Deus quer que você experimente a vontade dele. E ele vira para nós e diz: olha o que o texto diz, irmãos. Porque como o cinto se apega aos lombos dos homens, assim eu me fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel. Eu peguei vocês, eu adornei, eu me permiti,
Eu me permiti que vocês tivessem o meu nome, fossem o meu povo, motivo de louvor, motivo de honra, mas vocês não têm me dado ouvidos. Eu tenho falado e vocês não me ouvem. Em Apocalipse, por várias vezes, o texto diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o que, pastor? É uma deficiência auditiva de alguém? Claro que não. Está falando daquele que escuta, mas que não ouve. Daquele que até entende, que entra por um lugar, sai pelo outro, mas que não está entendendo o que o Espírito quer. E esse texto começa a nos mostrar muitas coisas. Vocês se desprenderam de mim. Em algum momento, em alguma fase, em algum instante, vocês se desprenderam de mim. E o Senhor vira para ele e diz assim: você vai ter 2 longas jornadas. Pois eu quero falar com o meu povo. Deixa eu conjecturar aqui. Quando ele vai lá e compra esse cinto de linho, ele cria dentro dele uma alegria tão grande. Sabe aquele momento que você olha e diz assim: oh, Deus é comigo, que bom. E de repente pela segunda vez vem a palavra do Senhor e diz para ele assim: Jeremias. E Jeremias, qual será a segunda honra que ele vai querer me dar? Qual é o objetivo dele se manifestar dessa vez em milésimos de segundo? E o Senhor então vira para ele: Jeremias, pega esse cinto que eu te dei. Amados, Deus te confiou algo. Deus colocou nas tuas mãos um ministério. Deus colocou nas tuas mãos algo que não pode ser dividido e que é intransferível. Você vê, isso aqui é uma questão de uma discussão teológica. Quando algumas pessoas têm dons e estão fora da posição, e as pessoas se perguntam assim: mas como que pode ela ser usada e dessa maneira, e se ela está totalmente fora da posição? Porque existem dons irrevogáveis, intransferíveis. E o que vai acontecer com essa pessoa no final? Pastor, se ela não se arrepender, ela vai ouvir do Senhor: maldito, eu nunca vos conheci. Não é eu não te conheço hoje, não, eu nunca vos conheci, eu nem sei quem você é. Você não faz, mas Senhor, eu expulsei demônios, eu curei enfermo. E o Senhor vai dizer: eu nunca vos conheci. E vai ser tirado dessas pessoas o que tem de mais importante, que não são dons, que não são evidências de dons, mas que é uma palavra chamada salvação. Então Deus hoje quer pegar a igreja nesse domingo de manhã e quer mostrar para você que o Senhor tem prazer em adornar. O Senhor tem prazer em preparar essa noiva, sabe essa noiva, você lembra lá de Atos capítulo 16, você lembra o que diz o texto? Ele vai projetar para a gente, em Atos no capítulo 16, vai falar sobre uma jovem, versículo 16 também, 16, vai falar sobre uma jovem que está possuída por um espírito maligno. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, me ajudam? Uma jovem possessa de um espírito adivinhador, o qual adivinhava e dava muitos lucros aos seus senhores. Você sabe, só esse versículo, você sabe que o lugar dessa jovem era estar se preparando para o encontro com o seu noivo. E ela está sendo possuída por um espírito maligno. Esse espírito gasta o tempo dela com coisas desnecessárias, com coisas que vão de defamá-la, E você vai ver nesse texto que o noivo quer cuidar da noiva, amados. Ela é uma jovem que tinha sonhos, metas, propósitos, que está sendo possuída, mas tem um noivo, sabe, dizendo: eu vou proclamar libertação na vida dela. Ela hoje é motivo de desonra, mas ela vai ser motivo de honra. Já tinha um noivo que começa a aquecer o coração do apóstolo Paulo, para dizer: tem uma jovem possuída, mas tem uma jovem que eu vou te usar para ela, pois eu sou o noivo dessa jovem. Sabe, o noivo não gasta, o noivo não possui de forma desastrosa, o noivo não destrói, o noivo constrói em nós valores
valores que não podem ser negociados. E é isso que a gente precisa entender. O Senhor então pega esse cinto e ele diz: mas Senhor, tu me deu esse cinto e com tanto orgulho eu tenho usado. E o Senhor: sim, você tem usado, mas pega ele, vai para uma longa caminhada, sabe, esconde ele ali perto daquela fenda, daquela rocha. Eu vou guiar você. Mas Senhor, por que aqui? Porque aqui é o processo de putrefação. Aqui é para aqueles que não são quentes e nem são que não são frios e não são quentes, estão na posição de morno. Um dia com muita água, no outro com pouca água. Um dia completamente inundado, no outro completamente seco. Deus quer manter você numa estabilidade, amados. Estabilidade crente, estabilidade de poder lidar com problemas, com adversidade, continuar crente em Jesus Cristo, continuar crendo que Ele é o Senhor da tua vida, continuar lidando com as injúrias, com os percalços, sem desistir, sem esmurecer. Hoje Deus te pega e diz assim: por que tu está desse jeito? Acaso eu tenho falhado contigo? Acaso eu tenho deixado de ser teu Deus, o teu Senhor? Não tenho eu cuidado da tua vida? Não tenho eu guiado os teus passos? Não tenho eu cuidado dos teus? Não tenho eu sido teu Deus, o Senhor da tua existência? Por quê? Por que pessoas entraram no meu lugar? Por que tu colocou pessoas no meu lugar? Tu não sabe que existe um lugar dentro do ser humano que só pode ser preenchido pela presença de Deus? Tu não sabe disso? Então por que você permitiu? Por que você permitiu? Um dia, com muita água, no outro com pouca água. E aí o processo já não é a primeira vez que ele cai, não fica preocupado. Eu acho que é Jesus querendo me dar um outro. Desculpa. E aí o processo de putrefação acontece. Acontece. Um dia com muita água, no outro com pouca água. Um dia inundado, no outro completamente seco. Sol, chuva. Pastor, por que ele pega esse linho e leva para um lugar tão distante? Você pode me fazer essa pergunta? Por que ele pega esse cinto de linho e o leva para um lugar distante? Porque é isso que o inimigo tem feito conosco, nos distanciado. Entende? Não se distancie, se aproxime. Quanto mais próximo você estiver, maior vai ser a detecção. Maior serão as pessoas que vão, deixa eu melhorar a frase, vão detectar. Tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você. Ei, tem uma manchinha aqui. Sabe o que o Senhor está dizendo? Esse cinto, representando Israel e Judá, só tem valor quando estão ligados nele, envolvido nele. Nós temos a abertura de culto: não dorme nem dormita o guarda de Israel. Nós vamos ver aqui em Apocalipse, lá no Projeta Não, no capítulo 2, na apresentação de Cristo a João na ilha de Pátimos, Cristo revelado. Você vai ver que o rosto dele era como o sol do meio-dia, ou brilhava mais do que o sol do meio-dia. Seus cabelos brancos como a neve, suas vestes brancas talares, seus pés polidos como bronze, e um cinto de ouro apegado a ele. Deus está virando para nós e está dizendo: eu tenho prazer
nos meus, mas nesses dias o adversário tem tentado te levar para longe, te distanciar da minha presença. Essa manhã é a manhã de voltarmos. Essa manhã é a manhã de percebermos que nada nesse mundo, por mais prazeroso que seja, é mais importante do que a presença do Senhor. De que você pode ter tudo para fazer tudo que você quiser. Eu não sei se vocês viram uma reportagem de um homem, de um americano, e ele, quando morreu, tinha mais de 7 bilhões de dólares. E acumulado uma riqueza fantástica. E ele escreve uma carta, aonde alguém faz um vídeo dessa carta. E ele vai botando na carta: olha, eu tenho dinheiro para comprar os melhores médicos, ele está cometido de um câncer, para tudo, os melhores medicamentos. Mas o meu dinheiro não compra a saúde. O meu dinheiro não compra a alegria. E ele lá no final, ele vai dizendo assim: valorize o que você tem. Valoriza isso. E ele vai dando ali recomendações de tudo aquilo que o dinheiro dele não podia comprar, de tudo aquilo que a fortuna dele bilionária que ele alcançou não podia trazer para ele. Ele teve um câncer no pâncreas e não sobreviveu. Só que você está aqui, você está com saúde, diga amém por isso. E Deus então está te mostrando que se você se envolver nele cada vez mais e mais, se ele estiver envolvido em você, se você permitir, sabe, ser esse adorno, porque o mais triste é: para nada mais prestava. Que essa não seja a minha história, não seja a sua história. Que a nossa história seja uma história diferente. Uma história de entendermos a nossa posição no reino e para o que fomos chamados. No nome do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça. Senhor, eu quero me entregar junto com os teus filhos, Senhor. Nós não queremos, meu Deus, de forma nenhuma entristecer o teu coração. Mas somos tão errôneos, somos tão falhos. Meu Deus, é isso que o inimigo quer. Como aquela menina de Atos 16:16. Ele quer possuí-la, gastá-la, usá-la. Mas o Senhor é o noivo. Aquela menina estava numa fase ou numa idade de aguardar por um noivo, não para ser um instrumento usado por pessoas. Aqui está a tua igreja, Senhor, lavada e remida. Aqui estamos nós, e nós queremos ser motivo de orgulho para ti. Nós queremos ser motivo de alegria para o Senhor. Então abençoa-nos. Se de repente até o dia de hoje, Deus, nós temos te entristecido por algum motivo, perdoa-nos. Aqueça o nosso coração
como disse o salmista, não nos retire o teu Santo Espírito, mas restitua-nos com o espírito voluntário. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Meu Pai, que assim seja, que a tua vontade se cumpra em nós, que saibamos, Senhor, a transitar nos degraus da vida, que saibamos ser instrumentos teus, que saibamos, Senhor, ser trombeta, porque a trombeta, Senhor, ela podia ser feita de prata, ela podia ser feita de um metal caro, mas ela só tinha valor quando ela estava na boca do sacerdote. Então, Deus, que possamos ser esse instrumento de convocação, porque todas as vezes que o sacerdote tocava a trombeta, Senhor, ele conclamava o povo, ele mostrava que o inimigo estava à espreita. Então nós somos o atalaia desses dias. E se porventura em algum momento nós nos perdemos, nos traga de volta, Senhor. Nos traga de volta, pois nós queremos te adorar. No nome do Senhor Jesus. Sê conosco, Deus. Nos abençoe. Ainda sentado no seu lugar, adore com a gente assim. O noivo vem outra vez. Ansiosamente espero. O noivo vem outra vez. Com saudades eu espero, com saudades eu espero. A fumaça sobe, as montanhas tremem, quando cavalgando ele vem. A fumaça sobe, as montanhas tremem, quando cavalgando ele vem. O noivo vem outra vez. Ansiosamente espero. O noivo vem outra vez. Com saudades eu espero, com saudades eu espero. A fumaça sobe, as montanhas tremem, quando cavalgando ele vem. A fumaça sobe, as montanhas tremem, quando cavalgando ele vem. Aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta. O noivo pode contar com a noiva? Uma noiva que o aguarda, que o espera ansiosamente. O noivo pode contar com você? Se ele pode contar com você, fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Rasga o céu.